Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Vamos aí para a aula 3. Essa aula eu vou fazer a correção da atividade que eu passei para vocês sobre organização internacionais. Depois eu vou fazer uma pequena revisão da divisão internacional do trabalho. E no final da aula eu vou mandar para vocês as páginas do livro em PDF, para poder vocês fazerem um mapa mental, que nós já vamos falar das questões ambientais em plena globalização, tá ok? Essa aula aqui será uma aula bem menos, tá? E na próxima aula eu vou explicar conteúdo já aí de novo, que é a globalização nas questões ambientais, tá? Que no qual eu vou mandar atividade para vocês também, tá? Mas não vou ver essa semana se dá para me mandar, tá ok? Vamos lá. Na Vamos lá. Na aula, né? Vamos aí. Na atividade vem falando, né? O texto fala o poder do FMI, né? Aí tem um texto falando o voto do representante dos Estados Unidos na diretoria executiva do FMI vale 16,79% dos votos totais, que é o Japão, a Alemanha, a Grã-Bretanha e França ocupa as posições seguintes, somando seus votos, equivale aí 21,62% do total, né? A China ingressou na instituição com direito de voto equivalente a 3,66% do total, mais que a Rússia, que vale 2,7% do total. O voto do Brasil vale 1,38% do total. De acordo com o texto, tá? De acordo aí com o texto, podemos afirmar que a ordem do poder das tomadas de decisão do FMI, feito pela FMI, vem. Letra A. Respeita as relações históricas do poder, o que enuncia o seu caráter eminente democrático? Não, tá? Resulta basicamente de um consenso entre os membros fundadores, aquele citado no texto? Também não. C. Obedece à ordem econômica internacional, uma vez que o peso dos votos é distribuído conforme o poder econômico de cada nação, como vocês viram. Então, a resposta correta é a letra C, né? O peso do voto é distribuído de acordo com o poder econômico de cada nação. Por exemplo, o Brasil tem 1,38%, porque o poder econômico dele ainda é baixo. A Rússia, né? A China tem mais porque ela tem um poder hoje maior, tá? Então, equivale, a resposta é a letra C. Explica a função do Conselho de Segurança da ONU, tá? E quais situações este é acionado. Tá, o Conselho ele foi criado em 1945, tá? No fim da Segunda Guerra Mundial. Qual era o objetivo dele? Manter a paz e segurança internacionais, né? Daqueles países que vivem em conflitos. É ele que autoriza sanções econômicas e o envio de missões de paz ao uso da força, considerado o órgão mais importante da ONU. Então, quando tem um país em conflitos, né, em relação a isso, ele que é responsável por isso aí, mandando a missões de paz, né, o uso de força para lá, para manter. Por isso que fala a objetivo da ONU, né, promover paz e segurança em relação a isso. 3. Em qual contexto histórico foi criada a OTAN? O contexto, em 1945, quando foi criado por um grupo de países que naquela época, né, que tinha o objetivo de inibir o avanço do socialismo no continente europeu. Então, eles criaram, os Estados Unidos estão envolvidos com isso, porque eles, né, queriam deter ali o socialismo, tá? E qual é o seu principal objetivo? Ela foi criada em 1949, com o fim da Guerra Fria, durante a Guerra Fria. A OTAN era uma aliança militar formada apenas por países ocidentais capitalistas, tendo os Estados Unidos como o principal líder, tá? Vamos para a questão 4. Lá nós temos um texto aqui, que leia o texto a seguir. Rússia e China rejeitam a ameaça de guerra contra o Irã. A Rússia e a China manifestam sua inquietude com relação aos comentários do chanceler francês Bernardes sobre a possibilidade de uma guerra contra o Irã.
Kouchner acusou a imprensa de manipular suas declarações. Não quero que use isso para dizer que eu sou um militarista, disse o chanceler. Dias antes que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, França, China, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, se reuniram para discutir possíveis novas sanções contra o Irã por causa do seu programa nuclear, né? Que foi o pessoal com medo de estourar a Terceira Guerra. O Conselho de Segurança da ONU pode aprovar deliberações obrigatórias para todos os países membros, inclusive a intervenção militar, como ilustra a reportagem. Ele é composto por 15 membros, sendo 10 rotativos e 5 permanentes, com poder de veto. Então, vem aí. A principal explicação para essa desigualdade por dentro dos países que o Conselho está ligado à característica da, vem aí, letra A, geopolítica mundial na época da criação do organismo. B, parceria militar entre as nações com cadeira cativa no órgão. C, convergência diplomática dos países com capacidade atômica. D, influência política das transnacionais no período da globalização. Então, a resposta correta será a letra A. 5. Assinar a alternativa que representa a diferença principal entre o FMI e o Banco Mundial. Tá? Essa aqui será a letra A também, que elas atuam em crise econômica e o Banco Mundial atua no desenvolvimento, ambas, né, atuando através da concessão de empréstimos. Tá? A 6. Se o cenário político e econômico mundial fosse visto como uma Copa do Mundo de futebol, a cada país como uma seleção, podemos assumir que a ONU seria o juiz? De acordo com esse ponto de vista, podemos dizer que o juiz torna o campeonato mais justo e igualitário? Não. Porque a ONU ela foi criada por aqueles que venceram a Segunda Guerra Mundial. E eles fundaram aí suas instituições, né? E possuem maiores poderes no Conselho de Segurança. É o órgão que possui o poder de intervenção em outros países de acordo com as decisões dos membros permanentes desse conselho. Nós lembramos que é a China, Estados Unidos, né, alguns países da Europa. A Assembleia Geral da ONU não possui poder de intervenção como o Conselho de Segurança. Então, quem tem poder de intervenção é o Conselho de Segurança. Sendo assim, as regras tendem a fazer esse juízo. Vai beneficiar mais algumas seleções do que as outras. Isso é com certeza, tá? Então, essa aí foi o gabarito, né, da atividade que eu enviei para vocês sobre organizações internacionais. E nas próximas estarei dessa forma trabalhando com vocês, tá ok? Vamos lá, revisão conteúdo. Então, a globalização e a DIT, Divisão Internacional do Trabalho, né? A DIT, ela é um conjunto de especificidade presente no sistema global, como diz, a distribuição das atividades produtivas e de serviços pelo espaço geográfico mundial, tá? Então, aí, houve essa divisão. Essa divisão, pessoal, ela surgiu bem da época do capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro, tá? Então, quando deu a origem ali do capitalismo comercial, seria o que? A troca de mercadoria. As colônias, era uma divisão entre as colônias. As colônias, tá? Elas forneciam matéria-prima, tá? Para as metrópoles, e as metrópoles forneciam aí os trabalhos, os produtos já industrializados. No capitalismo industrial, pessoal, houve aí outra parte, né? Que foi até a Segunda Guerra Mundial. As colônias, elas eram o quê? Elas eram exploradas e as metrópoles foi aonde que começou o quê? A Revolução Industrial. Foi nessa época que veio a Revolução Industrial. Então, houve essa divisão do trabalho. Também, né? Onde eles fizeram todo o processo daqueles países que se forneciam as matérias-primas, eles exploravam lá e traziam para cá, tá? Então, as colônias sempre foi explorada por essas metrópoles, né, na época. E aí, depois desse capitalismo industrial, todo isso, veio o que? O capitalismo financeiro, que foi após a guerra, o que? A Segunda Guerra Mundial.
Nessa daí, pessoal, surgiu o quê? Os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos não industrializados, tá? Que faziam a mesma coisa, eles faziam os produtos primários eram exportados para os países desenvolvidos e os países desenvolvidos exportavam para eles aí os produtos industrializados, capitais, investimento, empréstimo. Foi aí que surgiu as empresas transnacionais, as multinacionais, né? Os países ricos investiam nos países subdesenvolvidos, tá? Porque lá eles vão encontrar mão de obra mais barata, a matéria-prima mais barata, né? Os impostos também mais baratos, e assim por diante. Só que passado um tempo, surgiu uma nova DIT depois da nova ordem mundial, porque aqueles países subdesenvolvidos, eles passaram a se industrializar também. Foi aí que surgiu os países emergentes. Então, o que eles faziam? Os produtos primários exportam, eles exportam também produtos industrializados também, tem juros, tem capitais, tem lucros. Por exemplo, o Brasil, ele exporta nesses produtos industrializados. Vamos dar um exemplo aqui na América do Sul. Ele exporta para Argentina, ele exporta para o Paraguai, né? Nós também, ele exporta produtos primários para a China, tá? Então, ele faz isso. Ele, além disso, ele exporta os produtos industrializados nessa nova ordem. Isso é chamado uma divisão internacional do trabalho. E os países desenvolvidos vai exportar para esses países subdesenvolvidos que a tecnologia, tá? E eles também vão mandar ali também são os empréstimos, né? Que geralmente a gente acaba pedindo um dinheiro emprestado para o FMI para poder desenvolver o poder industrial deles aqui, né? Em relação a isso. E diante disso, com essas novas tecnologias, né? A mão de obra do homem foi trocada pelas máquinas, né? E cada setor de uma indústria, hoje nós vamos olhar, tem setor de indústria que fabrica peça, a outra que fabrica a parte, por exemplo, de um carro, a parte do volante, a parte dos bancos, né? A pintura, a lataria, tudo isso houve um desmembramento das indústrias, tá? Que torna a produção bem mais rápida, tá? Aqui nós estamos mostrando essa imagem, nós estamos olhando essa imagem aqui. Essa daqui, ela representa os países desenvolvidos, que são países ricos, né, principalmente do norte, que representa a tecnologia, o avanço tecnológico, a parte científica. Esse outro aqui é um país subdesenvolvido, que ele tem os produtos primários, mas também ele tem a tecnologia dele, possui tecnologia, mas é bem menos, tá? Como foi a expansão das multinacionais? São empresas que instalam suas filiais em um determinado país e eles, né, vão ali desenvolver. Por que eles param por devido a isso? Porque aqui eles vão encontrar mão de obra mais barata, matéria-prima barata, incentivos fiscais, que o governo dá ali uma prioridade para eles ficar 5, 6 anos sem pagar imposto ali, e isso vai gerar o quê? Vai crescer a economia desses países que receberam essas empresas e vão dar emprego às pessoas. Vou dar exemplo agora, recentemente agora, né, nessa semana, o estado de Goiás está chegando as indústrias, são 5 indústrias sendo instaladas aqui, para vocês observarem. O governo forneceu, né, o local para eles e tudo, isso vai gerar o quê? Mesmo dentro dessa pandemia que nós temos, vai gerar emprego, né? Lógico, não é tanto, mas gerar emprego, vai crescer a economia do estado e assim por diante, tá? Essa é aí a função das multinacionais que nós temos hoje, né? São países voltados para a exportação de gêneros primários, né? Que aceitam elas e eles passam a produzir os produtos industrializados aqui, né, em relação a isso. As vantagens dessas multinacionais, como eu falei para vocês, a mão de obra mais barata, recursos, terra com abundância, baixos custos, as legislações trabalhistas são um pouco rígidas, né, e tem um mercado consumidor maior. Então, países como Brasil, África do Sul, Argentina, tá,
Coreia do Sul, México e a Índia, né? Também tem lá a China, são principais alvos das multinacionais. Tá, ok? Vamos continuando. Aqui são várias multinacionais que nós conhecemos, né? Que nós temos aí o Motorola, inclusive o meu celular é uma dessas marcas, né? Tem aí o Bradesco, o Boticário, Nokia, McDonald's, Lacoste, Tel e assim várias outras que existem aqui no nosso país. Diante de tudo isso aí, pessoal, né, com a nova organização internacional, vai dar vai ter um ponto negativo que vai dar o quê? A desigualdade internacionais. Essas desigualdades são aqueles países, vai mostrar os países que são desenvolvidos, aqueles subdesenvolvidos mais industrializados e aqueles subdesenvolvidos mesmo. E nós podemos olhar aqui. Aqui você vai analisar essa imagem, que é de um país desenvolvido, e aqui é de um país subdesenvolvido. Né? Pelas condições das imagens que nós estamos vendo, como está a população em relação a isso, tá? Existe também os pós e os contra, né, a globalização, tá? Né, devido isso, que a globalização ela vem com os avanços tecnológicos, né, com o crescimento tecnológico. Já pensou se nós não tivéssemos a tecnologia, eu não estaria aqui dando aula aqui na minha casa e vocês vendo eu aí na casa de vocês, né? Apesar que não está sendo tão bom, mas estão tentando fazer o melhor, né? Então, essas mudanças, né, que a globalização trouxe, umas são positivas e outras foram negativas, né, em relação a isso. Então, as positivas é que a gente tem as informações mais rápida, tá? É que a gente consegue comunicar mais rápido, os transportes se tornando mais rápidos, né? Vamos dar um exemplo aí para vocês verem, quando saiu o Covid-19. Ninguém imaginou que ela ia ser um barco, mas ela já vinha anunciando desde o mês de outubro, né? Mas ninguém deu o assunto. Como foi em dezembro, ela explodiu na China e causou uma preocupação demais no mundo todo. Mas isso foi devido ao que? As informações, com as tecnologias, que vem, o poder das informações, o poder da comunicação que nós temos hoje. Né? E aí o que acontece? As pessoas não deram muita atenção sobre isso, começaram a viajar para esses países que tinham vírus e nisso de volta aos seus países de origem. O que acontece? Acabou aí contaminando e virou aí um problema mundial, né? E esse problema mundial não está só no nosso país. Infelizmente, nosso país está chegando ao segundo lugar e pelo jeito vai chegar em primeiro, né? Com falta de consciência, de pensamento, né? Como eu já falei, nós já falamos nas aulas anteriores, né? Então, o que é isso? Ela, né, vem nos ajudando e se tornando mais rápido as informações. Todos os dias, toda hora, nós somos informados. A outra parte negativa que os atores negam é que ela veio o quê? Aumentou a desigualdade internacional. Nem todos os países, pessoal, têm acesso à internet, né? Nem todo, aqui no nosso país, nem todo lugar tem acesso. Por exemplo, tem alunos que moram em fazenda e eles não têm acesso à internet. Aí a escola está fazendo um papel de levar. Eu não sei no caso da nossa escola, mas eu conheço outras escolas que estão assim. Então, o que acontece? E veio aí a questão do desemprego. Então, ela tem o pós e os contra em relação a isso, tá? Aqui vem Jonathan, globalização, violência ou diálogo? Pessoal, na era da globalização, nós vamos observar que os países, as nações vivem em conflito o tempo todo, tá? É mais conflito do que diálogo, né? A gente vê muito isso, nação uma contra a nação, aquela coisa toda. Então, ela aumentou também o conflito das nações uma com a outra. Todos querem defender a sua. Vamos dar um exemplo do nosso país. Nosso país está num conflito danado político e com a saúde, né? No meio dessa pandemia, nós estamos tendo uma crise política em relação a isso. Então, o que acontece? É um diálogo? Você não vê diálogo, você vê mais tipo uma violência. O número de violência que vem crescendo, né, no nosso país, o número de violência que vem crescendo no mundo, né, não só aqui no Brasil, como no mundo todo, né, vem causando
Isso. Estude com firmeza, certeza que tudo requer esforço e disciplina. Resulta em felicidade e grandes conquistas. Pessoal, olha só. Muito obrigado pela essa aula, né? Já a quarta aula nossa, é a terceira, não lembro. E eu vou estar colocando para vocês lá, tá? Para vocês fazerem um mapa mental da próxima aula nossa, tá ok? Muito obrigado. Tenham uma boa semana. Qualquer dúvida estarei à disposição de vocês, tá ok?